O texto da palavra do Senhor que nós leremos nessa hora, para a mensagem, está no livro do profeta Oséias, capítulo 10. Farei a leitura de todo o capítulo, os 15 versículos do capítulo 10 de Oséias. E diz assim: Israel é vide luxuriante que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, por que não tememos ao Senhor? E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobre-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o puni por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Que o Espírito Santo que instruiu o profeta Oséias também possa instruir cada um dos queridos irmãos neste momento da compreensão da palavra do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, aqui a realidade de Israel e o contexto do profeta Oséias é um contexto simplesmente terrível. É uma situação onde o povo de Israel não estava somente desobediente, era uma situação mais do que desobediente, uma situação catastrófica espiritualmente. E é interessante que o Senhor, quando Ele neste capítulo, Ele traz essa sentença, ou traz essas circunstâncias também, nós observamos que no livro do profeta Oséias, quando você começa a lê-lo, quando fala desse profeta, desse chamado do profeta, diz que o Senhor dá uma ordem para esse profeta. E a ordem que Deus dá a esse profeta é que ele tomasse uma prostituta como esposa.
e diz que ele obedece a Deus e toma essa prostituta. E que essa prostituta lhe dá 3 filhos. E o nome desses filhos, inclusive, demonstrava a situação do povo, e esse era o propósito de Deus. O primeiro, Jezreel, quando dizia que num certo momento Deus assim lutaria e traria a vitória. O segundo, ou a segunda desfavorecida, era a situação do próprio povo, e a terceira, não meu povo, que era porque Deus não queria saber daquele povo na situação que ele estava vivendo. Que circunstância terrível era a situação de Israel. Deus traz para aquele profeta a aplicação da situação daquele povo. Diante da sua esposa, que era uma prostituta, porque o povo estava se prostituindo contra Deus. E diante do nome dos seus filhos, que era a situação real daquele povo também. E é interessante que ele vem trabalhando algumas circunstâncias da vida desse povo terrível, de Israel e Judá, a situação complicada desse povo dele que se afastou dele. E então, nesse capítulo 10 que nós lemos, o Senhor, ele traz essa realidade, mas também traz uma promessa para esse povo, traz um julgamento para esse povo. E então, Deus traz a esse povo que eles precisavam voltar a Ele, porque aquele era o tempo de buscar ao Senhor, porque eles não deveriam deixar passar mais nenhum dia para voltar ao Senhor. Eles não poderiam continuar naquela situação mais uma hora sequer, mas era aquela hora, aquele tempo que era de buscar ao Senhor. Nós sabemos que quando nós buscamos alguma coisa, é quando nós temos desejo por aquela coisa ou necessidade por aquela coisa. Se aquele povo não estava buscando ao Senhor, primeiro porque ele não tinha desejo do Senhor, desejo algum de servir ao Senhor. Segundo, porque ele não tinha necessidade, ou achava que não havia necessidade alguma de Deus na sua vida. Então, por que eu vou buscar a Deus? E o pior é que eles incansavelmente continuavam indo contra o Senhor. Meus queridos irmãos, em Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, fala de que durante o tempo que se chama hoje, e é esse tempo que nós devemos buscar o Senhor, e o autor de Hebreus diz: não endureça o seu coração, mas ouça a voz do Senhor. E é isso que eu quero que você faça nessa noite. Não endureça o seu coração e ouça a voz do Senhor, porque o tempo de buscar ao Senhor é hoje. E aqui nós observamos que muitas vezes nós ouvimos as exortações do Senhor como esse povo ouvia constantemente. E mesmo tendo tudo para fazer diferente, mesmo tendo tudo para fazer a vontade do Senhor, esse povo se escapava de fazê-lo, assim como nós também nos escapamos de fazer a vontade do Senhor e procuramos caminhos errados. Diante disso, meus amados irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. Sabe por quê? A primeira coisa que eu quero dizer a você é porque Deus manifesta a sua generosidade sobre as nossas vidas. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 10, o texto diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o seu fruto, mas segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas as colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Meus amados irmãos, nós olhamos que nesse contexto, Deus estava abençoando aquele povo. Deus fazia prosperar as suas vides. Deus trazia recursos para aquele povo. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais eles colocavam recursos no bolso que provinham do Senhor, eles construíam colunas e altares para outros deuses.
É isso que esses versículos estão dizendo. Quanto mais as suas vides produzem, quanto mais a abundância no seu fruto, assim multiplicava os altares. Quanto melhor era a terra, porque eu tenho abençoado, tanto mais belas eram as colunas que eles construíam para os ídolos. Usando a bênção de Deus para a idolatria. É tempo de buscar ao Senhor porque Ele tem sido generoso com você. É tempo de buscar ao Senhor porque Ele tem prosperado a sua vida. Não pegue os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos e sirva a ídolos, como esse povo de Israel fez. Essa prostituta foi escolhida para Oséias. Ela foi abençoada com o marido. Ela foi abençoada com filhos. Mas você acha que ela ficou naquela família? Não, ela voltou à prostituição. Assim era a situação do povo de Israel. Recebendo de Deus tamanhas bênçãos, sustento, mas aquele povo era fiel ao Senhor? Não. Ele voltava para os seus ídolos. E Deus pergunta, como é que vocês pegam todo o fruto que eu tenho abençoado? Tudo que tem produzido, você acha que são seus ídolos que trazem? E investem na construção de postes ídolos. Deus quer que nós estejamos observando a sua generosidade na nossa vida. A graça de Deus, meus amados, a bênção de Deus deve nos mover a buscá-lo. Não há coisa pior do que a ingratidão. E não há coisa pior do que a ingratidão contra Deus. Mas uma segunda coisa que nos mostra aqui, que é tempo de buscar a Deus sim. Sabe por quê? Porque apesar da nossa infidelidade e idolatria, Ele tem destruído os nossos ídolos. No versículo 8, diz assim, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobre-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. No versículo 5 é citado um episódio, quando diz que os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. Esse episódio aqui era o episódio de um rei, o rei de Israel, Jeroboão, com medo do seu povo, ir até Jerusalém, adorar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles pudessem não só reconhecer que o único Deus era o Deus de Israel, ficassem ali e servissem ao rei de Judá, que era Roboão. Então o que ele faz? Ele faz 2 bezerros de ouro. Coloca um em Betel e o outro lá chamado também de Aven. E aqui ele diz, fiquem aqui, não precisem ir para Jerusalém. Estão aqui os seus deuses, na figura dos bezerros, adore-os. Por puro medo de que de que o povo de Israel se voltasse ao Deus verdadeiro que Judá estava servindo e servisse também ao rei de Judá. E aqui ele diz que tudo isso seria destruído, como foi destruído. Como aqueles bezerros foi levado para o rei principal de Samaria. Deus tem quebrado e destruído os nossos ídolos, os nossos postes ídolos, os nossos altares. Deus derruba todas essas colunas que são sagradas para nós, colunas que o substituem. E aqui diz que os altares ficariam cobertos de espinho, de abrolhos e seriam esquecidos. Meus amados, Deus tira tudo que nos traz aparentemente um fator de alegria, principalmente sendo ídolos na nossa vida. Aqui Deus tirou tudo que poderia trazer alegria para Israel, trazia tristeza, mas eles continuavam
servindo outros deuses e distante do Senhor. Muitos dos nossos ídolos, eles são desmascarados pelo Senhor. Mas parece que às vezes nós criamos outros, arranjamos outros para substituir. Não aprendemos a lição. Mesmo Deus tendo derrubado os nossos ídolos, mesmo Deus derrubando coisas que nós damos grande valor, porque eles não passam de nada, muitas vezes nós não atentamos para o Senhor. Eu não sei se o ídolo que você está servindo é o seu trabalho, não sei se o ídolo que você está servindo, por mais importante que seja, é a sua família. Não sei se é o dinheiro que você valoriza acima de tudo. É a sua própria força, o seu próprio conhecimento. Não sei qual é o seu ídolo. Mas tenha certeza, se você for do Senhor, ele será destruído. Ele será derribado, porque o Senhor o trará de volta. É tempo de buscar a Deus, porque Ele tem destruído os nossos ídolos. E todas as vezes que você levantar um altar, que você colocar todo o seu interesse nele, e desviar a sua atenção de Deus, ele será tirado de você. É triste quando nós dizemos: será que Deus precisará tirar o seu trabalho para que você reconheça que é Deus que te sustenta? Será que Deus vai precisar tirar um ente querido da sua vida para mostrar que é sem Ele que você não consegue viver? Não é sem o seu ente querido? É sem Deus que nós não conseguimos viver. Ele é que é tudo para nós. Que ídolo nós temos servidos? É tempo de buscar a Deus. E a última coisa, meus queridos irmãos, é tempo de buscar a Deus, porque Ele coloca sobre nós o seu jugo. A partir do versículo 11 diz assim: porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Se você ainda não atentar que é tempo de buscar ao Senhor, porque Ele tem sido gracioso sobre as suas vidas e o abençoando constantemente. Se você ainda não perceber que é tempo de buscar ao Senhor, quando Ele tem derribado os seus ídolos, Ele colocará sobre você o seu jugo, para que você entenda que é tempo de buscar a misericórdia. E Ele toma aqui, como é colocado, uma bezerra, coloca sobre o seu jugo, sobre a sua formosura. Para quê? Para que ela pudesse buscar, semear justiça, ceifar misericórdia e buscar ao Senhor. E aqui fala de procurar o campo de pousio. Pousio era uma terra que ficava resguardada, descansando. Hoje em dia nós chamamos de rotação, de área e assim por diante. Quando se planta num canto, a outra está descansando. Era aquela terra que estava descansando. Vá e faça corretamente. Não plante, ou quando diz, vocês estão arando malícia, vão colher perversidade. Vão comer o fruto da mentira.
porque vocês estão confiando nos carros e nos seus valentes. Meus amados, nem que Deus tenha que te laçar, te amarrar, você vai vir até Ele. Nem que o jugo dele seja colocado sobre o seu pescoço, para que você entenda que é assim que você tem que fazer, você vai buscá-lo. Se você é do Senhor, Ele não te desamparará no seu pecado, na sua idolatria e na sua infidelidade, na sua pecaminosidade. Vocês sabem muito bem que o jugo é exatamente isso. Aquela bezerra poderia não saber o que fazer, mas se ela estivesse atrelado a outro animal, ela seria conduzida pelo outro animal. Ou seja, ela seria conduzida aos caminhos que o Senhor teria para ela, mesmo não querendo fazê-lo. O Senhor colocou o jugo sobre esse povo, e um jugo pesado, infelizmente. Me fez lembrar da mensagem do Gabriel hoje cedo, quando ele falava em Isaías que Deus castigava o povo errava, Deus aumentava o seu castigo. O povo continuava errando, Deus multiplicava a sua opressão, mas aquele povo tinha que voltar para o Senhor. Agora, para que sofrer? Para voltar para o Senhor. Para buscar o Senhor. Para quê? No primeiro alerta, atente à voz do Senhor. Não endureçais o seu coração, como em Massá e em Meribá, mas atente à voz do Senhor. Para que sofrer se o resultado vai ser o mesmo? Para que sofrer se o seu destino vai ser o mesmo? Está na presença do Senhor. Atente à voz do Senhor e o busque. Porque hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Que nós possamos observar claramente, deixar o nosso coração duro de lado e voltar-nos para o Senhor e buscá-lo de fato e de verdade. Busque, porque Ele tem lhe abençoado. Busque porque, apesar do seu pecado e da sua idolatria, Ele tem tirado da sua vida. Não deixe com que o jugo do Senhor chegue até o seu pescoço. Mas se precisar, Ele vai colocar. Que o Senhor nos dê sempre o discernimento da sua palavra, constantemente, para que ao ouvir a sua voz, nós possamos buscá-lo, porque buscá-lo durante o tempo que se chama hoje. Amém, queridos?